Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. E hoje eu tenho umas perguntas para fazer aqui. Uma pessoa perguntou, quer saber, se não desenvolver o raciocínio, que o livro do Universo dos Encantos era para desenvolver o raciocínio. Se a pessoa não ler e não desenvolver, o que é que acontece? Se não evoluir, morre e nasce de novo, mas nasce como? Como é que a pessoa vai nascer? Vai nascer racional, irracional? Vai nascer o quê? Como é que vai nascer, Porfírio? Oswaldo, essa questão ela carece muito da informação anterior, que quando o racional diz que o homem é um vago bicho sem destino, ele está dando a entender que o homem faz o próprio destino. Ele faz o destino dele. Então, ele nasce praticamente sem destino, mas faz o destino. Quer dizer, ele tem a sua predestinação, tem uma pré-fabricação, tem uma natureza que lhe dá a intuição, a sua formação, a questão hereditária, questão genética, o ascendente espiritual, o ascendente astrológico, tem uma série de fatores, mas ele não tem um destino, porque ele nasce neste mundo por conta própria. Em primeiro lugar, que é a grande revelação que na cultura racional a gente começa a perceber. Nós nascemos neste mundo por conta própria, não pela vontade de um ser superior. Esse paradigma, que é aquela coisa que era o dominante da Idade Média, de que Deus nos colocou no mundo aqui para nos aperfeiçoar. Metade verdadeiro, é para aperfeiçoar sim, mas não Deus que nos colocou aqui. Por isso, os ateus tinham mais razão e são mais fortes nessa ponderação, porque foi o homem que fez o destino dele nessa posição. Mas sem se conhecer, fica aquela questão, o que acontece nessa coisa de se transformar? Se a gente está vendo que hoje somos de uma forma e amanhã somos de outra, e somos sempre os mesmos a nascer e a morrer, é uma verdade que a cultura racional vem consagrar pela indução ou preparação da própria doutrina espírita. A doutrina espírita nos preparou para esse entendimento, de sermos os mesmos a nascer e a morrer, meio que precariamente explicando isso através de um espírito, que o espírito encarnaria e desencarnaria no corpo da pessoa, coisa que hoje nós sabemos, assuntos à parte, ninguém tem espírito no corpo. Mas é germinado um corpo de matéria. Essa que é a questão. Quando germina um corpo de matéria, não há efeito sem causa. Então existe o primeiro mundo, o primeiro personagem, que é o personagem eterno. Nós conhecemos preliminarmente como sendo um corpo de energia racional. E este corpo de energia racional é que traz toda a informação de um transe de vida para outro transe de vida, que era o que os espíritas chamavam de reencarnações. O ser eterno está neste corpo de energia de vida eterna. Ainda não é o verdadeiro ser real que saiu do primeiro mundo, o mundo racional. É um corpo de energia de vida eterna, que o livro Universo em Desencanto chama de fluido, o fluido que é o vivente de vida eterna, e que este fluido germina um novo ser. Então aquele ser é uma máquina, como tudo neste mundo são máquinas. Máquinas se desgastam, tem máquinas que duram minutos, tem máquinas que duram segundos, tem máquinas que duram milhares de anos. Então tem máquinas para todos os níveis de geração. Mas todas as máquinas geradas neste mundo têm essa mesma procedência. Um corpo de energia de vida eterna. Aí, no caso, ele se acopla ao corpo de matéria que está gerado. Não sei se o termo, eu não diria acoplar. Sim. Eu poderia chamar de incorporar. Incorporar. Ele se não seria acoplar. Ao embrião, no caso, que está por vir, está para nascer. Este corpo de energia racional, sim, ele não é feito apenas de energia racional, sim, ele é feito com 3 energias. Elétrica, magnética, né? E a energia racional. Que é essa matéria que nós temos, não é isso, Porfírio? A água, a parte da água e a parte da terra, que são as 2 energias deste conjunto. E a parte do raciocínio, que é a parte racional. Então, este corpo de energia, de 3 energias, de 3 fontes,
fonte elétrica da água, fonte magnética da terra, e a fonte racional do habitante, que é aquele que por conta própria veio habitar este mundo, parasitar. Aí vem as diferentes classes de vida. Todos são máquinas neste mundo. Este é um mundo de máquinas. Antes de existir esta máquina, com muita propriedade o livro nos esclarece que cada ser que existe é a sombra de um fluido e que este fluido é a sombra de uma organização. Nós estamos devendo, depois até em outro momento a gente traz este assunto mais especificamente, porque já está no primeiro volume. Existe uma organização que organizou esta forma de vida, de energia, que projeta na matéria todas essas máquinas, e a classe de animal racional é apenas uma dessa infinidade de classes. Pedras, peixe, tudo tem vida. Tudo que existe tem vida. Essa é a definição de vida do racional. Se existe, tem vida. Este bloco aqui de concreto tem vida, mas a vida dentro de uma classe. Nós temos vida, os invisíveis têm vida, porque tudo que existe tem vida. Se existe é porque tem vida. As classes de vida são diferentes. Mas essas classes de vida, elas são o quê? A projeção de um corpo de energia, que os antigos apontavam precariamente como sendo o espírito de todas as coisas. Esse é o vivente de vida eterna, que por conta própria vai descendo de classe. Porque se ele não se evoluir, né, se ele não desenvolver o raciocínio, ele torna na sempre foi assim, não é porque não vai desenvolver o raciocínio, não, sempre foi assim. Nós estamos numa classe inferior de vida, porque já viemos descendo de outras classes de vida superiores. Sim. Nós estamos na última chance da vida. O objetivo principal não é só a pessoa dizer assim, se não desenvolver o raciocínio, não é só isso não. Porque já estamos aqui, evolução. Nós já estamos aqui já por decadência de outras classes de vida. Este corpo de energia é a identificação de cada ser, de cada pedra, de cada grãozinho de areia. Então existe este corpo de energia. Então aí é que vem a grande questão da reencarnação. Cada um desta forma de vida eterna, encantado por não se conhecer, é que gera aqui neste mundo que nós estamos as suas máquinas, dentro da classe que ele fez por onde merecer. Tá bom? Aí é todo um envolvimento de história que tem toda essa contagem que a natureza determinou pelo fazer por onde. Então hoje, na nossa situação atual, o ser humano, na classe de animal racional ou de aparelho racional, ele tem o seu corpo de energia com as 3 energias, 3 fontes, e o procedimento, o fazer por onde dele, etc, etc, é que vai determinar pela sua escolha, porque ele não tem destino, ele é que vai fazer o destino, pela escolha de retornar, tem a oportunidade de retornar, aí sim, pelo desenvolvimento do raciocínio, ou de continuar evoluindo, veja bem, evoluindo nessa descida de classes de vida. Vai virar bicho do espaço, invisível, vai virar pedra, vai virar peixe, vai virar cachorro, vai virar qualquer outra forma de vida, e o corpo de energia racional é sempre o mesmo. Ele não se evoluiu, não se ligou à energia. Ele continua evoluindo, doutor Luiz Cláudio. Ele continua evoluindo, só que por conta própria. Sim. Porque a lei da natureza todos são feitos da água, e a água só desce. Portanto, qualquer forma de vida que você queira escolher neste mundo é uma forma de vida decadente. Sempre será decadente. Está aí as gerações hoje. A água só desce, tudo só desce. A água só desce, tudo que é feito da água, pelo calor do sol, naturalmente, e o corpo de energia que identifica o ser, não a máquina. A máquina pensa e imagina e se acha bam, mas o verdadeiro ser não conhece. Então, este ser vai para uma classe de vida inferior, mais inconsciente, mas continua evoluindo, porque a evolução é de transformações, porque justamente essa é a providência divina. O corpo de energia já é uma materialização de um que habitava o primeiro mundo, que cometeu o crime e se materializou com 2 energias, ou seja, ele mais 2, 3.
E aí ele passou a gerar no mundo das máquinas. Existe um mundo sem máquinas. Máquinas que tu diz é o nosso corpo. Tudo que é feito da água é uma máquina. Categoria, um vago Sim. bicho. Essa é a categoria. Então nós estamos numa categoria de máquinas. 3 máquinas na cabeça. Por isso é que nós temos a origem racional, que é a terceira máquina. Exatamente o raciocínio. Que sim, agora sim, olhando por esse aspecto, nós temos a oportunidade, pelo desenvolvimento do raciocínio, aí é que nós podemos então abreviar o retorno. Olha, abreviar o retorno. Porque transformando para baixo ou transformando para cima, todos vão retornar. Tá claro? É a primeira concepção da eternidade. Uns mais cedo e outros mais tarde. Exatamente. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns pelo caminho da experimentação, que é o caminho da espiritualização, vai chegar lá, vai demorar, e o caminho da imunização, que é, diríamos assim, para nosso melhor primeiro entendimento, um atalho, né? É o atalho. A imunização racional que chega para nós na cultura racional, terceiro milênio, é um atalho. Mas a natureza já está providenciando nosso retorno há milhões e bilhões de anos. Só que ela está Desde que nós saímos de lá, já está sendo providenciado. Providenciando nosso retorno quem? O que pensa, o que imagina? Não. O que é racional. O verdadeiro ser que estava desconhecido de si mesmo. É porque nós não conseguimos mais pensar no que é racional. E para pensar no que é racional não é pensando, é raciocinando. Então jamais, sem desenvolver o raciocínio, perceberemos o nosso verdadeiro ser, que é o antes de ser. Que o antes de ser é que formou essa organização, e dessa organização formou esse corpo de energia, e esse corpo de energia germina as máquinas de vida em diferentes classes de vida, até o grão de areia. Ô filho, você ia citar um trecho do livro, eu estou com ele aqui. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível, o corpo é a sombra do fluido, o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos, os seres orgânicos são a sombra do antes do ser, o antes do ser é a sombra daquilo que eram, a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram, e a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Sem maiores delongas e sem análises mais detalhadas, quem quiser vai estudar isso no livro, mas prestem bem atenção. A nossa origem é do carbonário. O fluido é superior ao carbonário, ou seja, o carbonário que ele se refere aí é exatamente onde a água penetra a cinza. É onde exatamente a história do Adão e Eva se encaixa, o macho e a fêmea. Porque tudo neste mundo precisa de 2 para gerar. Carbonário é onde há a combustão de 2 energias. Que a origem racional na classe de animal racional ou de aparelho racional está por conta da terceira, ou melhor, da primeira energia, que é a energia que está ligada diretamente ao nosso verdadeiro ser, que é o ser eterno. Mas este corpo de energia, este fluido de vida eterna, conforme ele refere, é um corpo de energia eterno, que está materializado nesta parte que era uma planície racional, que foi transformada em água e terra, que com a energia daqueles que a transformaram, eles ficaram aqui materializados. Éramos nós, racionais, não animais. O animal chegou aqui depois. É porque nós temos esse corpo de animal. Exatamente, eu 2 em 1. Então o que pensa cérebro é animal, o que imagina é o animal. E o que raciocina é a verdadeira origem. É o nosso ser verdadeiro, é isso? Porque verdadeiro ser. Que está aqui localizado dentro do espírito presencial. E aí, mais ou menos, para chegar assim a um termo, o antes do ser, que é aquele que habita, faz esta organização, criar um fluido que se chama corpo do vivente, o corpo de vida eterno, que gera máquinas e aí surgem as gerações. Cada um na sua geração. Na fase de animal racional, morria animal racional e gerava um novo animal racional. E sempre o mesmo corpo de energia, sempre o mesmo ser ali formado por esta organização, que nós precisamos conhecer. E aí então, aquele animal racional, aquela pessoa, não era ela que morria, né? Quer dizer, as máquinas se desgastavam, a pessoa continuava viva,
mas sem se conhecer. Então voltava como animal racional para se aperfeiçoar, daí dando fundamento inclusive ao próprio kardecismo, que é essa evolução espiritual que, sem conhecer, chamava de espírito. Então o corpo de energia racional gerando o animal racional, mas mudou a fase. No que mudou a fase, agora o animal racional não reproduz mais, entra em extinção, e aí este corpo de energia vai dar causa a um animal irracional. Por quê? Por causa da reprodução e da multiplicação, ele perde o potencial de germinar na glândula pineal o senso do ser racional que ele é. Perdeu a capacidade e por isso então ele não poderá mais gerar um animal racional, mas o corpo de energia continua germinando novas formas de vida em classes inferiores. Aí já só tem 2 máquinas para funcionar, porque quem tinha a terceira não soube usar. Vamos falar disso em um outro programa, continuar esse assunto? Claro. O que vale ter vida, viver sem saber para que se vive? Não vale nada. É do saber que todos precisam. E o saber está no livro do Universo Desencanto. Conheça o livro do Universo Desencanto, Cultura Racional.